Hoje encontrei uma amiga que eu não via há muito tempo. Eu tava correndo no parque, lá, tranquila, fazendo meu exercíciozinho, quando de repente a gente se topou. E aí ela disse, meu Deus, quanto tempo, que milagre ver você aqui. E eu confesso, eu não gostava muito de fazer exercício, muito menos ao ar livre. Só que eu tô começando a gostar disso. Eu sei que é bom pra minha saúde, eu me forcei a fazer no início e agora até que tá legal. Mas aí depois desse encontro eu fiquei pensando nessa palavra milagre. Você sabia que não existem milagres do jeito que as pessoas acreditam, que elas falam? Não sabia? Então partiu falar disso, né? Calma. Lembra de deixar o seu like e compartilhar com os amigos, hein? Bora lá! Pois é, quando acontece alguma coisa que causa uma surpresa, as pessoas costumam falar assim como a minha amiga. Que milagre! Quer ver outro exemplo? Às vezes tem aquele aluno que não estuda nada, nem presta atenção direito, aí chega a hora da prova, tira nota boa. Alguns costumam dizer, cara, só pode ser um milagre tirar uma nota boa numa prova dessa sem ter estudado. É por isso que as pessoas fazem essa confusão. Acham que milagre é tudo aquilo que é difícil de acontecer, que surpreende porque era pouco provável, ou praticamente impossível. E tem gente que relaciona o milagre à ação de Deus na vida de outras pessoas, sabe? Isso faz com que muitas pessoas acreditem que os milagres existem e que tem uma explicação sobrenatural. Por quê? Simplesmente porque não conseguem explicar. Deus faz milagres? Em princípio, ele sim poderia fazer, até porque tudo é possível para Deus. Mas a pergunta é, por que Deus faria isso? Se os milagres não têm nada de fantástico, nada de mágica por trás, nada de impossível. Além do mais, nós sabemos que toda a criação é regida pelas leis divinas. Leis essas que já foram criadas perfeitas, são imutáveis, portanto não precisam de melhora, não precisam ser mudadas. Então, como poderia essas leis serem afrontadas para que os milagres acontecessem? Mas então, e os milagres que Jesus realizou? Oxe, Camila! Sim, porque o Evangelho ele é repleto de sonhos, visões, aparições, curas, possessões inexplicáveis. Ou será que eles apenas não tinham sido explicados antes? Bora para a explicação? De fato, Jesus deu uma demonstração de realizações espirituais possíveis. Lá, há um pouco mais de 2000 anos atrás, quando Jesus esteve entre nós, ele teve que usar esses chamados milagres como sementes que ele plantou nos nossos corações para chamar a nossa atenção para Deus, para os espíritos, para esse reino que era de outro mundo. Vamos lembrar que Jesus, por ser um espírito puro, um espírito já muito superior a nós, se encontrava em um outro patamar, tinha muito mais virtudes, estava em um outro nível intelectual, moral, espiritual que nós, né, que ainda estamos nesta fase evolutiva. É por isso que Jesus conseguia compreender o que as pessoas tinham em seus pensamentos, em seus sentimentos. Ele fazia o seguinte, a partir de um sofrimento muito grande, de uma confiança muito grande naquela ajuda em Deus, ele se utilizava do fluido cósmico universal para ajudar essas pessoas. Foi assim que Jesus curou cegos, paralíticos, doentes do corpo e do espírito. Naquela época parecia milagre, mas não era milagre. Aquelas pessoas acreditaram de verdade. Elas mereciam que aquilo acontecesse com elas. Confiaram em todos os ensinamentos que Jesus trazia. Eles acreditaram naquele Pai apresentado por ele, bom, amoroso e justo. No livro A Gênese, de Allan Kardec, os espíritos explicam que, no tempo de Jesus, essas ações eram consideradas pelas pessoas como milagres. E faz sentido, né, pessoal? A nossa ciência hoje é muito mais avançada do que antigamente. Consegue explicar coisas que antigamente não tinham explicação. O que não era explicado era considerado milagre. O Espiritismo vem nos explicar que muitos desses acontecimentos, desses fenômenos, aconteciam a pessoas
através do poder de Jesus como espírito de luz, ou através de outros espíritos que, pela sintonia, pelo esse chamado de sinceridade, de fé ardente, eram conduzidos a esse auxílio, e que tanto Jesus como esses outros espíritos faziam isso através do fluido, então se utilizavam da matéria para isso. Por exemplo, vamos imaginar uma pessoa que está muito doente e os médicos dizem que não tem cura, mas ela tem fé, ela acredita muito que pode ser curada, confia em Deus. Ela faz então tratamentos com os recursos da terra, mas também faz tratamentos com os recursos espirituais, da medicina espiritual que alguns centros espíritas oferecem. E se ela fizer muitas preces, se ela verdadeiramente acreditar, quiser e for merecedora, se for para o seu melhor, se estiver de acordo com o seu planejamento reencarnatório, ela pode sim ser curada. Lá no livro A Gênese, Kardec dá outro exemplo. Antes das propriedades da eletricidade serem conhecidas e reveladas, esses fenômenos de eletricidade eram considerados sobrenaturais. Mas a partir do momento que a ciência explicou como surgia, como se dava, isso passou a ser algo normal. Antigamente, antes dos aviões serem criados, ninguém poderia imaginar que seria possível um objeto tão imenso, tão pesado, vencer as leis da gravidade, ainda por cima carregando pessoas dentro. E hoje? Hoje isso é natural. O Espiritismo sempre vai procurar soluções lógicas para os fenômenos tidos e vistos como sobrenaturais. Ele coloca à nossa disposição alguns recursos espirituais que tornam possíveis certos fenômenos. Claro que sempre respeitando as leis divinas, a vontade de Deus, um planejamento reencarnatório. E não adianta procurar o espiritismo querendo uma solução para os problemas materiais, para as dores físicas, para as dores do espírito, as dores da alma, enfim, porque tudo tem que estar de acordo com as leis divinas. E a finalidade principal do espiritismo não são esses fenômenos, e sim ajudar nesse progresso moral da humanidade. O maior milagre que o Espiritismo faz não é tirar problemas e dores do nosso caminho. É explicar-nos o porquê das coisas e ensinar-nos a como nós melhorarmos e, consequentemente, sermos mais felizes. Como prevenir ou resolver problemas espirituais, desde que tenhamos também a nossa parte de esforço, de perseverança, de trabalho no bem. Ou como suportar aquilo que, por enquanto, pelo menos, não pode ser mudado, porque tem esse caráter de expiação ou de prova. E vou falar uma coisa, viu? Só de vocês estarem acompanhando os nossos episódios toda semana já mostra que vocês estão no caminho certo. Eu sou a Camila Machado e te espero ansiosamente na semana que vem para mais um Partiu Falar de Espiritismo, esse programa maravilhoso realizado pela Comunhão Espírita de Brasília. Até lá!